Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar aqui com você, que Deus te abençoe tremendamente. Você já se perguntou o que eu estou fazendo aqui nesse local ou nesse lugar? Não entendi, mas como assim? O que eu estou fazendo aqui nessa faculdade com essas pessoas? O que eu estou fazendo aqui nesse trabalho, nessa casa onde eu trabalho, com essa equipe? Ou porque eu estou aqui e me sinto preso, parece que as coisas não vão para frente. Você já se perguntou? Mas a pergunta é, qual o propósito disso tudo? Qual o propósito? Por que realmente eu estou aqui? Eu gostaria de compartilhar uma história com vocês que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 5, que fala a respeito de um homem chamado Naamã, sírio, general da Síria, um homem de guerra, um homem valoroso. Nos primeiros versículos já vai falando assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele, o seu senhor, o senhor da Síria, o rei da Síria, dava livramento aos sírios. E esse era varão, um homem valoroso, porém tinha lepra. Naamã era um homem extremamente respeitado, um homem de guerra, um homem que o rei tinha como seu braço direito, mas ele tinha uma lepra. Numa das investidas do povo de Israel, num conflito, ele pega uma menina e ela vai cativa, né, para a casa dele ajudar a sua senhora. Naamã, ele tinha lepra. E essa menina, ela acaba soltando uma pérola, falando que ela via ali o dia a dia, né, de Naamã, a dificuldade que passava, o seu relacionamento com a lepra, sua esposa, o sofrimento daquela família. Ela solta uma pérola dizendo assim: tomara que o meu senhor, no caso Naamã, estivesse diante do profeta, do homem de Deus ali em Israel. Ele curaria ele da sua lepra. Sabendo que quando uma pessoa está doente, ela recorre a todas as coisas e cria esperança naquilo que uma pessoa fala, a sua senhora chega até Naamã e fala a respeito dessa fala dessa menina. Naamã vai até o rei da Síria, o seu senhor faz uma carta e manda para o rei de Israel. O rei de Israel entra em desespero, porque quem sou eu para poder curar? Sou eu que dou vida, dou morte, sou eu posso curar alguém? E ele pensava que era até um meio de a Síria voltar a ter atrito com Israel, porque eles estavam em paz. O profeta Eliseu sabe da história, manda o Naamã ir até ele. Naamã, quando parte, ele vai com ouro, com prata, com tudo, e chega até diante do profeta, e quando bate na porta, o profeta nem atende. Manda o seu servo e fala assim: manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele fica indignado porque o rio era um rio extremamente lamacento e havia Abã, Farpá, que eram os 2 rios ali da onde ele morava, que era limpo, e ele não foi recebido ali com aquela pompa. O profeta só mandou alguém falar do que ele deveria fazer e fica indignado. A história corre mais um pouco, os seus servos falam: meu senhor, ele não pediu nada demais, dá um mergulho, ele mergulha 7 vezes, quando ele sai dali curado totalmente. E você sabe dessa história, é uma história muito bela, você pode ler na sua casa, em 2 Reis, capítulo de número 5. Mas você vai falar: mas o que isso tem a ver com o ambiente? Porque no começo você falou sobre propósito, sobre estar em um lugar. Pois bem, Naamã, ele só foi curado realmente porque tinha uma menina na casa dele que era escrava e abriu a sua boca a respeito do Deus de Israel, a qual Eliseu servia. Mas pensa comigo, essa menina estava cativa, porque foi tirada do leito da sua família. Essa menina estava escrava, servindo um homem de outro país, com outra cultura, e ela vendo o sofrimento dele ali, ela solta a pérola. Talvez você venha falar assim: pô, mas que legal, ela fez mais que obrigação. Não, não, essa menina, ela rompeu com ela mesma. Porque se eu ou você talvez estivesse na pele dela, pensaria assim: eu fui tirado dos meus familiares, da minha cultura, eu sou escravo, os meus sonhos foram confiscados, eu passo o dia todo trabalhando. O texto diz que ela era uma escrava, ela ajudava a sua senhora, ela não tinha vontade própria nenhuma. E poderia falar: o quê? Isso aí é castigo de Deus,
para esse homem e para essa mulher, que eles sofram. Eu quero mais ver o sofrimento deles. Eu quero mais que eles venham ter conflito entre eles por causa dessa lepra, porque Deus está castigando eles. Eles foram até Israel, me tiraram de lá, tiraram do leito da minha família, e isso agora é a mão de Deus que está pesando. Muitos pensariam assim, mas a menina, ela olha o sofrimento, ela volta-se para si mesma, rompe com toda a sua atitude de estar certa com ela mesma, que ela poderia tomar essa atitude, mas fala, não, tomara que o meu Senhor, o Naamã, ele estivesse diante do profeta, do homem de Deus, o Eliseu lá de Israel, ele curaria. E ela solta essa palavra, e essa palavra veio como cura naquele ambiente, trazendo esperança. Talvez você não venha entender aonde que você está agora. Mas se você, através dessa palavra, parar para pensar, foi Deus que colocou lá no seu trabalho, na faculdade, com as pessoas. E talvez pessoas que não mereçam, que se levantaram contra você, mas você sabe que elas precisam de uma palavra. Talvez você esteja num lugar onde você é mal visto, porque as pessoas estão se levantando contra você e você não sabe. Ou uma pessoa se levantou, mas você sabe que o casamento dela está acabando, ou o casamento dele. Sabe que os filhos estão problemáticos. E precisa da tua oração, precisa de uma palavra. Mas talvez essa pessoa te magoou e você não quer devolver na mesma moeda. Meu amado, minha amada, não faça isso. Eu quero ler um texto bíblico com você para que você venha ter uma visão de quem somos nós na história. Nós não somos aquele que pagamos mal com mal. Nós somos servos de Deus. E quando você aceitou Jesus, você renunciou à sua própria vontade. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, você imita a Jesus. E se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria nessa situação? Nesse ambiente onde você se encontra? O texto bíblico diz em Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 21 e 22, diz assim, ó. Se o que te aborrece tiver fome, ou se aquele que te persegue tiver fome, dá-lhe pão de comer. E se tiver sede, dá-lhe água de beber. Agora, atenta para essa parte. Porque assim, brasas amontoarão sobre a cabeça. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando você faz um ato de bondade, brasas amontoarão em sua cabeça. O que ele está dizendo? Assim como a brasa incandescente, quando se coloca o metal, derrete, assim é todo ato de bondade quando nós fazemos para os nossos inimigos. Como se fosse brasa posta na sua cabeça, só que aposta no coração. Então se derrete, quebranta o coração. Ainda que o coração do seu inimigo seja de ferro, mas quando você tem uma possibilidade de fazer uma bondade para com ele, o texto bíblico diz que amolece. Vamos mais à frente? Porque você está falando assim, pô, mas isso aí é no Antigo Testamento. Tá bom, então, vamos avançar. Abre comigo então aí, para você ver, em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 43, que diz assim, ó. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nossa! Aí diz assim, para que sejais filho do Pai que está no céu. O texto vai mais adiante e fala assim, ó, versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazei os publicanos também o mesmo? E se saudeis unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também isso? Sede vós, pois, perfeito ou santo, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Nós somos diferentes. Nós somos aqueles que fazemos bondade para aqueles que nos fizemos mal. Eu não sei o que está acontecendo no ambiente onde você está, na sua vizinhança, no seu trabalho, dentro da sua igreja, mas se você sabe que lá tem uma pessoa que está precisando, estende a mão, abençoa. Porque o texto bíblico diz, depois que você lê na sua casa, que quando Naamã é curado, ele mais agora não queria adorar outros deuses a não ser o Deus de Israel. Por quê? Porque a bondade daquela menina revelou o Deus de Israel. E agora ele volta para a Síria com o coração pesado, porque ele queria adorar o Deus de Israel. Jesus, no Novo Testamento, fala a respeito de Naamã, que havia vários leprosos na época de Israel, mas somente um foi curado, que foi Naamã. Então faz menção desse homem, agora arrependido e adorando ao Deus de Israel.
Receba essa palavra em nome de Jesus. Seja uma ferramenta de Deus nos ambientes. Procure entender, ore a Deus e fala, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Porque o Senhor me colocou, qual pessoa que eu tenho que ajudar? E normalmente são pessoas que se levantaram contra você, que falaram mal contra você, e essa é agora a oportunidade de você mostrar o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é Cristo na sua vida, para entrar nos ambientes e abençoar pessoas, assim como aquela menina que tinha tudo para falar, não vou, sou escrava, mas não. Ela tirou de lado seu sentimento, tirou de lado sua razão, estendeu a mão, abrindo a boca e proferindo um caminho. Abre a tua boca que Deus vai encher, abre a tua boca que Deus vai abençoar, e no momento certo pessoas vão ver o Deus de Israel, Jesus Cristo, na tua vida em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, espalhe para as outras pessoas, dê um like, se inscreva no canal, e eu sei que Deus com certeza vai usar essa palavra para abençoar pessoas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.